apresentação do que é a fadiga, como é que ela ocorre, tá? É uma visão geral, um entendimento para vocês verem qual que é a sequência, como que acontece essa falha por fadiga, tá? Então, assim, a falha por fadiga, ela é uma ruptura de um componente mecânico, né, pela propagação de uma fissura gerada a partir da aplicação de cargas cíclicas, tá? O mecanismo de falha por fadiga é diferente do escoamento de uma peça e é diferente da ruptura estática de uma peça. A deformação permanente de uma peça, por exemplo, o escoamento, ele ocorre quando a peça mecânica atinge um nível de tensão que é proporcional à tensão de escoamento da peça. Depois, né, a ruptura estática da peça, ela ocorre quando nós chegamos lá no limite, né, de resistência, da nossa peça, tá? Então, ó, esses mecanismos aqui, ó, vocês estão claramente definidos por vocês aqui, ó. Aqui eu tenho tensão e tenho deformação. A falha por escoamento da peça é aquela que acontece quando a tensão que é aplicada sobre a peça chega no limite da tensão de escoamento do material. Então, isso vocês viram, né? A falha, a propagação, o escoamento ocorre pelo deslocamento dos planos cristalinos que ocorrem lá na peça, lá no interior da peça. Vocês viram lá em materiais, em ciências dos materiais. O professor Sérgio lá explicou isso para vocês, tá? E a ruptura da peça, né? A ruptura da peça, ela acontece geralmente com esse nível de tensão. Então, quando não há mais uma atração lá entre os átomos suficiente para suportar o cisalhamento na peça, né, ocorre o cisalhamento entre os planos cristalinos, ocorre a ruptura da peça. E aí a peça, né, se separa uma parte da outra, tá? Então, este é o mecanismo de falha por escoamento e o mecanismo de falha por resistência, que vocês já viram muito bem lá. Eu só simplifiquei essa visão, vocês viram muito bem lá em ciência dos materiais como isso acontece, tá? Agora, a falha por fadiga, ela ocorre devido a uma propagação de uma trinca, tá? A fissura aqui pode ser chamada fissura, pode ser chamada de trinca, né? Uma rachadura na peça, né? Essa fissura, essa rachadura, essa trinca propagando, aumentando, é que gera a falha por fadiga devido a tensões cíclicas, tensões que variam entre sempre uma compressão e uma tração, compressão, tração, cíclica nesse sentido. Lá onde existe a fissura é submetida constantemente, né, ciclicamente, né, a uma tensão de tração e uma tensão de compressão, tração, compressão, e isso que gera a falha por fadiga, tá? O processo a falha por fadiga é uma falha muito comum na mecânica, né? E praticamente, olhem o porquê da nossa disciplina, ocorre em 90% das rupturas em peças móveis em serviços, tá? Então, 90% das falhas que acontecem nos sistemas mecânicos rotativos, né, móveis e rotativos, ocorrem, né, devido à falha por fadiga. É o mecanismo da falha por fadiga que acaba promovendo, né, a falha das peças. E, se é assim, né, 90% de tudo é isso, a gente precisa entender por que acontece a fadiga, como é que ela acontece, tá? E um detalhe, a peça rompe, né, se nós pegarmos aqui uma peça mecânica, por exemplo, uma peça de seção circular, né, uma peça de seção circular, se eu aplicar uma força aqui, por exemplo, de tração, acaba aparecendo aqui uma tensão que é força sobre área, né? Então, a tensão de trabalho que ocorre na peça, a tensão que leva a uma ruptura por fadiga, geralmente é uma tensão inferior à própria tensão de escoamento do material. A tensão de trabalho que gera fadiga é bem inferior à tensão de escoamento do material, né? Mas há um mecanismo cíclico que acaba gerando essa falha, tá? Então,
é por isso. Mas a tensão que promove a ruptura de uma peça dinâmica, né, que está sujeita à falha, às cargas dinâmicas, ela ocorre bem abaixo do limite de escoamento do material. Né? Mas como, gente? Como é que vai falhar, né, se lá na resistência dos materiais tudo falha lá acima, né, da tensão de escoamento? Ou falha na tensão de escoamento ou acima dela. É porque existe uma propagação de uma trinca. Tá? O fundamento todo é essa trinca aqui, ó, que acaba, a cada novo ciclo, aumentando de tamanho e diminuindo a resistência da peça. Uma peça que está submetida à carga dinâmica, que vai falhar por fadiga, tá? Ela vai apresentar quase que na sua totalidade, com maior ou menor evidência, ela sempre vai ter isso. Ela vai ter uma nucleação da fissura ou da trinca, né? Nucleação da trinca é o início da fissura trinca. É o ponto onde vai iniciar a trinca, a fissura. Tá? Então, nucleação é esse ponto. Tá? Essa nucleação pode ser ali naquele ponto, teve um risco de usinagem, ou uma batida no rolamento, por exemplo, né? O cara bateu o rolamento, bateu a esfera, né? A esfera tem um amassadinho ali, aquele amassadinho é o ponto de nucleação da trinca. É o eixo que sofreu uma batidinha ali, é o ponto onde vai iniciar a fissura. Então, o termo nucleação é o ponto onde inicia tudo. Inicia o processo, né, da falha por fadiga. Tá? E essa falha por fadiga ocorre devido a um segundo estágio, que é a propagação da trinca. A trinca vai se propagando, cada vez aumentando mais a trinca, e chega a um ponto que a resistência da peça é muito pequena e a peça rompe bruscamente num nível de tensão bem inferior à tensão de escoamento. E por fim, então, a trinca se propaga e ocorre uma ruptura catastrófica, né? Os termos que são trabalhados lá quando a gente aborda falhas de materiais, né? O termo é ruptura catastrófica, uma falha instantânea no material, que separa uma parte da outra do material e, digamos assim, é o momento que quebrou o eixo, tá? Quebrou a peça. Tá? É o momento da ruptura catastrófica. Tá? E essas três etapas, os três estágios da falha por fadiga, eles podem ser visualizados depois na seção que fraturou. Na seção que sofreu a fratura, a gente consegue visualizar esses três estágios. Tá? Existe um ponto inicial, que foi o amassamento no eixo. Ó, o amassamento no eixo, que é o ponto de nucleação da trinca, né? É o ponto de nucleação da trinca, tá? Então, isso aqui pode ser por um processo de fabricação, um risco de usinagem, um amassamento, uma martelada aqui em cima, né? Ou a presença de material estranho na superfície do material, digamos assim, impureza lá na fundição do material, alguma coisa assim, ou da laminação, né? Ali, por algum motivo, pode ser a nucleação, no caso de um eixo é muito comum, pode ser a presença, né, de um canto vivo, né? Deixa eu colocar aqui melhor. Imagine um eixo, né, onde eu tenho um rasgo de chaveta e tem um canto vivo. Ó. Esse canto vivo ali, ó, né, é o ponto ideal para começar uma falha por fadiga. Ocorrer a nucleação de nanômetros, tá? E a cada voltinha, então, a cada giro da peça, de um eixo, por exemplo, essa fissura vai se propagando. Ou seja, aqui em cima, essa parte que eu risquei de vermelho, não tem mais área aderida a uma outra. Ela está separada uma parte do eixo da outra, entenderam? É como se tivesse ali uma separação. Aqui, nesse meio vermelho, não tem mais ligação entre uma... Imaginem que essa aqui seja a seção que eu estou analisando isso, né? Então, seria mais ou menos alguma coisa assim, de fazer um desenho novo aqui, ó, tá? Então, essa partezinha que tem essa propagação da trinca é uma partezinha separada da peça, tá?
Está separado, ó. A trinca está se propagando nessa direção aqui, ó, tá? Então está separado. Isso aqui é uma separação das duas partes, ó. E isso vai aumentando gradativamente à medida que nós vamos tendo mais giro, e chega um ponto que isso aqui, ó, é tão grande que essa partezinha que sobrou aqui embaixo não é mais suficiente para suportar o carregamento que está sobre o eixo. E aí a peça rompe bruscamente e ocorre a separação, então, das duas peças, né? Ocorre a separação das duas peças, tá? Então, a peça, né, ela é separada em duas partes. E essa ruptura brusca que acontece, né, ela ocorre, então, né, quando ocorre essa ruptura brusca, no finalzinho, ela deixa praticamente a peça com uma região rugosa, tá? Então, isso aqui é uma falha instantânea, né? É a falha instantânea, né? E aqui é uma área lisa. Essa falha instantânea, ela vai ter um aspecto rugoso, enquanto que essa área lisa vai ter, já está dizendo, né? A área de propagação da trinca vai ser uma área lisa, né? Então, a falha por fadiga vai ser caracterizada por esses 3 pontos: a nucleação da trinca, uma área lisa que corresponde à propagação da trinca e uma área rugosa que representa uma falha instantânea do material, né? A ruptura catastrófica. Esses 3 elementos vão estar presentes, então, na falha. E aí, então, quando nós olhamos uma seção fraturada da peça, se nós olharmos aqui, né, uma das seções fraturadas da peça, a gente geralmente enxerga esse perfil, um ponto de nucleação que nem sempre é facilmente identificável, a gente ilustra facilmente a área lisa e facilmente a área rugosa, tá? Mas como é que isso então acontece? Eu falei aqui então, né, ó, eu falei aqui resumidamente como isso acontece, os estágios, né? Mas como é que acontece isso lá na prática do eixo, tá? Então eu preparei aqui uma apresentação, né, dessa falha, tá? Imagine que esse aqui é um eixo, né, circular, né? Aqui ele está livre de cargas ainda, né? Esse eixo de seção circular, então, ele vai ser submetido a uma carga. Eu vou colocar aqui uma força. Nesse eixo, eu vou dividir o eixo em 2 partes sempre, tá? Uma parte vermelha e uma parte azul, só para poder mostrar para vocês como é que é o giro do eixo. Conforme o eixo gira, a parte azul fica embaixo e a parte vermelha vem para cima, né? Conforme a rotação do nosso eixo. Então, para identificar esse giro do eixo, eu coloquei aqui 2 cores. Inicialmente, a parte de cima é azul e a parte de baixo vermelha, tá? Quando nós aplicamos uma força, o que acontece? No centro do eixo. Estou aplicando a força no centro do eixo, né? Em primeiro lugar, vai aparecer lá nos mancais da máquina, vão aparecer as reações de apoio. No caso, como que é a força no centro do eixo, as cargas são, as reações de apoio no apoio A e no mancal B, são F sobre 2, ok? Metade da carga para cada lado. Feito? Bom, mas quando eu aplico a carga, o que acontece com o eixo? Que tipo de carregamento nós vamos ter sobre o eixo, pessoal? Já pensaram, né, em como é que vai ser o carregamento? Nós temos 4 tipos de carregamento: tração e compressão, questão normal de tração e compressão, o carregamento pode ser tração, compressão, flexão ou torção. Nesse nosso caso, quando é aplicada a força aí, vai gerar um diagrama de momento fletor que vai ser mais ou menos esse. No centro da viga, né, nesse caso, nós teremos o máximo momento fletor. Tá? O máximo momento fletor vai acontecer no centro da viga. Então, a parte mais carregada do eixo é o centro dele. Essa partezinha central aqui é a que vai estar mais carregada. Tá? Bom, quando eu aplico a força F, o que acontece também? O eixo se deforma. Fechou? Né? O eixo vai se deformar. E a partir, né, dessa força,
a gente sabe que sempre a parte superior do eixo vai estar sendo comprimida, né? Essas fibras superiores aqui, ó, vai ter uma tensão de flexão que está sendo comprimida, né? As fibras de cima comprimem o eixo, comprimem o eixo, e aqui embaixo, pessoal, ó, aqui embaixo, essas fibras de baixo estão sendo tracionadas pelo momento fletor, pela flexão, pela tensão de flexão. Então, nesse exemplo aqui, as fibras superiores são comprimidas e as fibras de baixo do eixo são tracionadas, tá? Ok? Então, vamos ficar analisando como é que se comporta tudo isso nesse nosso eixo lateral aqui, ó, tá? O que está colocado aqui na lateral, tá? Então, essa é a ideia, tá? E esse nosso eixo vai girar, tá? Inicialmente, eu coloquei aqui, ó, esse ponto aqui de baixo, ó, como sendo o ponto A, tá? Aqui embaixo, então, tem o ponto A, e em cima tem o ponto B do eixo. Quando ele girar, ó, o que acontece? Opa, um pouco para trás. Quando ele girar, ó, o que vai acontecer é isso, ó. O eixo vai girar, vamos ter um ponto, ó, que agora, olhando de frente o eixo, o ponto B e o ponto A estão na mesma linha nossa de visão, né? Só que o ponto A está lá atrás e o ponto B está na frente, tá? E se eu continuar girando, tá? O ponto B, eu deixei bem certinho ali, ó. O ponto B ficou embaixo e o ponto A ficou em cima. Tá aqui, ó. Olha na figurinha lateral, eu tenho exatamente essa colocação, ó. Então, foi dado meia volta e agora, né, o ponto A que estava lá embaixo está em cima. E agora veja o seguinte, antes o ponto A era tracionado pelas tensões de flexão e de tração. Agora, esse ponto A que está aqui em cima, ó, ele está sendo comprimido, tá? E lá embaixo o ponto B está sendo tracionado. E assim, sucessivamente, né? Agora, novamente, um novo giro, né? E novamente, agora o que aconteceu? O ponto A passou a ser tracionado e o ponto B passou a ser comprimido, tá? Então, isso vai gerar, então, tensões, né? Vai gerar, então, carga cíclica. A carga cíclica é uma alternância sempre entre uma tração das fibras e uma compressão das fibras da peça que eu estou analisando, tá? Essa é a carga cíclica. A alteração entre uma carga positiva, né, e uma carga negativa, tração e compressão, tá? Ou então, há uma relação entre essas cargas, tá? Então, isso é o que acontece no eixo, tá? Ele vai estar sempre sujeito a essa alternância de carga positiva, fibras tracionadas, e logo em seguida elas são comprimidas. Mas como é que ocorre, então, a falha por fadiga? Tá? Vamos imaginar agora o mesmo eixo, pessoal, tá? O mesmo eixo, tá? Onde, vejam, ó, eu coloquei aqui uma nucleação, um ponto de nucleação da trinca, ó. Eu coloquei aqui agora uma fissura inicial. Alguém bateu o eixo nesse ponto A ali, ó, e vejam que formou uma pequena trinca, né, um pequeno amassamento ali no eixo, tá? A mesma coisa tá aqui, ó, tá? Tá a mesma coisa aqui, ó, tá? Os dois pontos têm um ponto de nucleação, são pontos de nucleação de trinca, tá? Então, como é que isso vai acontecer, essa falha? E como é que vai aparecer aquela falha por fadiga, tá? Inicialmente, o que vai acontecer é o seguinte. Esse eixo, então, vai girar. Eu vou trabalhar com ele. Eu só vou representar aqui agora o eixo na posição A e B. Aquele movimento intermediário eu não vou representar. Então, uma hora, o eixo está na posição A e na outra momento, na posição B. E assim sucessivamente. Tá? O ponto A está em cima, embaixo e depois em cima. Embaixo e em cima, a mesma coisa do ponto B. Tá? Só para simplificar aqui a apresentação dos slides. Tá? Então, veja o seguinte. No primeiro momento, quando este ponto, essa fissura está embaixo, aqui embaixo existem tensões de tração que estão fazendo com que a fissura, que as paredes da fissura, né, se separem uma da outra.
Aqui embaixo é tração e a compressão. Então, essa tensão de tração, ela provoca uma separação dos dois lados da fissura. Tá? Então, aqui, ó, só vou colocar aqui, ó, nessa figura, a fissura vai se propagar nessa direção assim, né? Ela vai se separando assim, tá? Enquanto que nessa figura, a fissura é a seção da peça, a fissura vai se propagando assim, ó, tá? Essa é a ideia que vai acontecer aqui no slide, tá? Então, essa vai ser a sequência de crescimento da fissura, tá? Então, o ponto A passou lá para cima agora. Quando ele foi lá para cima, aqui em cima, as duas superfícies são esmagadas uma contra a outra. E ocorre um esmagamento, porque aqui em cima agora eu tenho compressão e lá embaixo eu tenho tração. Tá? Mas a nucleação na trinca está aqui, no ponto A. Então, essas duas superfícies que lá embaixo estavam abertas devido à tração, agora, aqui em cima, ela é esmagada, uma é esmagada contra a outra, elas se juntam. Tá? Esmaga. Aí, novamente, o ponto A vai lá para baixo. Ele vai lá para baixo e novamente sofre tração. Quando ele sofre tração, há um aumento da fissura, né? A tração sempre abre a fissura. E aqui, então, ó, se vocês observarem, ocorre um aumento, então, da fissura. Ela começa a se propagar. O ponto A vai lá para cima. Novamente é esmagado, ó. Aqui o preto corresponde ao esmagamento, ó. É esmagado. Tá? Esse ponto preto é esmagado. Então, aquela fissura se abriu embaixo e lá em cima esmagou. Tá? Novamente, o ponto A vai para baixo. Vai para baixo de novo aqui o ponto A. Aumenta um pouquinho mais a fissura. Por quê? Porque aqui tem cargas de tração, né? tem uma tensão de tração que faz com que ela se abra. E olhem, aumentou um pouquinho mais a fissura. O ponto A vai lá para cima e a fissura é esmagada. As superfícies se esmagam uma contra a outra. O ponto A vai para baixo. O ponto A vai para baixo. A fissura aumenta mais um pouquinho, né? Porque aqui tem carga de tração nas fibras de tração. A fissura, o ponto A vai para cima. Esmaga novamente aquelas superfícies de tensão de compressão. O ponto A vai para baixo, aumenta mais um pouquinho, né? Vejam aqui, ó, a fissura cada vez cresce um pouquinho mais. O ponto A vai para cima, esmaga de novo a superfície. Tá? O ponto A vai para baixo, aumenta um pouquinho mais a fissura. E vejam, vão observando que o que está suportando o carregamento da peça é somente essa seção aqui, ó. Eu vou tentar preencher aqui, ó. Essa seção que eu tenho aqui da peça, ó, mais ou menos, ó, é aquilo que está suportando o carregamento. É aqui que os materiais ainda estão juntos, né? Presentes uma seção contra a outra. Aqui não tem mais ligação entre as duas seções. Somente essa parte aqui ó, do material, ó, do eixo, é que está suportando a tensão de flexão devido à força F. E cada vez essa área, cada vez é menor. A área está diminuindo. Vai chegar um ponto que essa área aqui ó, não tem mais área suficiente para suportar o momento fletor. E aí ela rompe bruscamente. Tá? Então, novamente, ó, o eixo passa lá em cima, comprime o eixo, né? Comprime as fibras, esmaga a trinca. Vai lá para baixo, de novo, ó, olha o que aconteceu aqui. Ó. Só tem essa área aqui agora suportando o eixo, ó, suportando a tensão no eixo. Só isso aqui, ó, só isso aqui está suportando o momento fletor aplicado aí. Dá mais uma volta, esmaga, e na última, né, aqui, ó, quando aquela área não tem mais condições de suportar o esforço, ela rompe bruscamente, ó, separando as superfícies. E aí, nesse instante, ocorreu, então, a falha catastrófica, né, a falha que a gente, então, representa, então, todo esse mecanismo como falha por fadiga. Tá? Essa falta de material
entre as duas superfícies que estão unindo o eixo, a diminuição dessa área é que provoca a falha por fadiga. Então, aqui rompeu as duas peças, digamos assim, na linguagem lá de oficina, quebrou o eixo. Tá? Quebrou o eixo, né, devido, então, a uma falha por fadiga. Tá? E vejam que essa partezinha aqui de baixo, então, devido ao constante esmagamento, né, essa área aqui é uma área toda esmagada. Essa área aqui, onde a fissura se propagou, devido sempre à parte superior de compressão, ela fica esmagada. E essa área aqui, ela rompe bruscamente, ela fica rugosa. Imagina você puxar duas peças assim, ela é toda rugosa, né, com um detalhe rugoso, que é o que caracteriza, então, a falha por fadiga. Né? Essa área lisa é decorrente do esmagamento, é o esmagamento da trinca, né? É devido ao esmagamento da trinca, ela ocorre, então, dessa forma, esmaga e fica brilhoso. Depois da falha, antes do início da corrosão da peça, né, falhou, a gente olhou a peça, geralmente isso aqui é brilhoso, né? Mas nem sempre isso é brilhoso, porque se a falha demorou muito tempo para ocorrer, do interior dessa fissura vai entrando água, ela vai oxidando também a peça, então pode ter um aspecto oxidado também, ferrugem, né, na peça. E essa peça aqui, essa área aqui que rompeu bruscamente, ela fica como uma área rugosa, tá? Que é a característica, então, de uma falha por fadiga. Olhem aqui, né, uma falha real por fadiga, tá? Então, ó, essa aqui é a área rugosa, ó, dá para ver bem a área rugosa, né? E aqui é a progressão da trinca, ó. A segunda aqui é o estágio. Em algum ponto, né, possivelmente ocorreu a nucleação e a falha se propagou mais ou menos aqui, ó, né? Ela deve ter se propagado nessa direção aqui, ó. Aqui foi correspondendo à falha, ao aumento da fissura, parece mais uma linha reta aqui, né? Isso acontece de tudo que é forma, né? E aqui uma área rugosa que representa a falha catastrófica da peça. Aqui, mais ou menos, a propagação da trinca, ó, pelo jeito, foi feita a partir de um ponto, né, que está aqui, que eu não enxergo muito bem aqui, trinca de fadiga, barra de aço, catastrófica, né, crescimento lento. Ela deve ter tido um ponto aqui de nucleação da trinca, e esse ponto acabou, né, progredindo e causando a falha por fadiga. Tá? Ok? Olha aqui um outro exemplo. Ó. Se vocês olharem para a peça, ó, possivelmente, né, houve algum pela estrutura da peça, eu acredito nessa peça que por aqui é a nucleação da trinca, algum ponto por aqui, ó. Porque está bem evidente, se vocês olharem, que a trinca, ela cresceu mais ou menos assim, ó. Vejam que tem umas marcas que a gente olha meio de lado, né? As marcas da trinca, elas estão mais ou menos assim, ó. As marcas de praia, né? Elas se propagam mais ou menos assim. A princípio, o que dá para enxergar aqui, só se eu estou enganado pela figura aqui, tá? Mas existe um ponto de nucleação e um ponto de propagação da trinca, tá? Eu acredito que seja mais ou menos aí, não sei, a figura está meio borrada e não dá para ver muito bem, tá? Mas assim, se a gente olhar para a peça, a gente consegue ver essas marcas mais ou menos. E cada uma dessas marcas, entre uma sucessão de marcas e outra, né? A marca não é uma marquinha bem definida. A gente olha assim, a textura indica que tem mais ou menos essas marcas, né? Porque elas são muito próximas uma da outra, tá? Cada marca de progressão da trinca, ela está mais ou menos nessa ordem aqui, ó. Vejam que isso aqui são marquinhas, ó. São marcas na superfície da peça, são marcas de progressão de trinca, tá? Cada marquinha dessas aqui está numa distância aí em torno de nanômetros, bem pequenininha, tá? E se eu contasse todas as trinquinhas, todas as marquinhas, que é quase impossível, né? Só se tivesse um programa. Se eu pegasse uma fotografia dessa peça, colocasse no microscópio, e a partir da primeira marquinha, eu contasse todas as marquinhas que tem aqui ao longo da peça, todas
essas marquinhas aqui, ó, que não são bem visíveis aqui, ó, tá? Se nós contássemos ela, nós teríamos como saber quantas voltas a peça deu. Porque cada marquinha é uma progressão da trinca, tá? Então, isso aqui, essas marquinhas, chegam aqui a milhões de voltas, né? Milhões de voltas, né? Milhões de voltas, tá? Que representam, então, a vida que o nosso eixo, que a nossa peça teve. Se nós contarmos tudo isso, foi a vida que ela teve. A vida em voltas, tá? Vida em ciclos. Se eu conheço qual é a rotação da peça, a N em RPM, aí eu transformo o número de ciclos, né? Eu transformo o número de ciclos em minutos. E sei daí qual é a vida em minutos ou em horas, né? Numa unidade de tempo, tá? Mas essa então, é o princípio da falha por fadiga, tá? Vejam, pessoal, esse é o mecanismo que gera falha por fadiga. É algo, né, simples de se entender, né? Ele sempre se baseia no princípio de que aquela trinca, aquele ponto de nucleação, ele, em algum momento, é tracionado, abre a trinca, e depois, num outro momento de compressão, ele comprime a trinca, abre e fecha. A progressão da trinca sempre acontece, né, no eixo, quando ele é submetido à tração. Então, é lá no ponto onde ele tem tração, é que a tração abre a fissura e a compressão fecha. E como a trinca tem mais ou menos esse formato aqui, né, quando traciona, cada vez ela vai aumentando mais, entrando mais para dentro. Mas a trinca se propaga sempre quando ela é tracionada, aquele ponto é tracionado, tá? E aí, então, ocorre, então, a falha por fadiga, tá? A bibliografia utilizada, então, tá? Ok? Tá? Então, esse é o processo de falha por fadiga.